Bom, e outro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Jajá. Ele que é 2 anos mais novo, tá aí com seus 22 anos de idade e assim, teve uma boa atuação realmente pelo Cruzeiro no ano passado, onde ele faz sua estreia naquele jogo da ida contra o Remo na Copa do Brasil, fora de casa, jogou muito bem aquela reta final da partida e assim, o Cruzeiro desde então utilizou bastante o jogador que já tinha se passado algumas rodadas do Campeonato Mineiro e ele chega mais para a reta final e para o início da Série B, onde somou pelo Cruzeiro 21 partidas apenas, 4 gols e 2 assistências. A grande questão é que ele ficou lesionado por muito tempo, tá? Ele se lesionou naquela partida lá no dia 12 de junho contra o Vasco e voltou só em meados de agosto, acho que foi quase 2 meses e meio depois, num duelo contra o Náutico, que ele faz um dos gols, na goleada por 4-0, um golaço de fora da área e tudo mais nessa partida, somando aí então 4 gols, 2 assistências em 21 jogos. Esse meio tempo que ele ficou parado, certamente ele perdeu ali umas 9 a 12 jogos, com certeza, tá? Acho que até mais, viu? Não ficaria surpreso se tivesse perdido quase 20 partidas nesses 2 meses e meio, porque já estava se encaminhando, para a reta final da temporada. Tanto que depois que ele volta, várias partidas o Jajá fez como titular, até ter esse problema disciplinar com o técnico Pesolano, e na minha opinião pode ter sido um dos motivos do Cruzeiro não ter insistido, na compra do jogador. Por quê? Ele estava emprestado pelo Atlético Paranaense, não tinha nenhum valor fixado se o Cruzeiro quisesse comprar o atleta, então não sabia, igual o Bidu, era 5 milhões, 6 milhões de reais para comprar. Não tinha essa informação, mas de qualquer forma não era um atleta que seria utilizado pelo Atlético Paranaense e os clubes ainda tinham uma relação ok. Não é igual agora que o Zé Ivaldo, por exemplo, não veio, o Léo Cittadini não teve a liberação por parte do Atlético Paranaense, então bem diferente disso. Ele volta para o Atlético Paranaense no Campeonato Estadual, teve algumas oportunidades, 4 partidas e 1 gol, porém alguns jogos ele se recusou a entrar em campo e tudo mais, porque entraria faltando alguns minutos no Campeonato Estadual. Enfim, a diretoria não gostou disso e emprestou ele, foi lá para o Torpedo, clube que estava jogando a primeira divisão do futebol europeu. Foram apenas 7 partidas, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, voltou, ficou aí mais de um mês sem clube, treinando no Atlético Paranaense e assinou então um contrato com o Casa Pia FC, clube da primeira divisão do futebol português, e vai jogar então lá no futebol europeu. É um cara que sinceramente eu vejo que tem sim muito potencial, mas até ele encontrar um clube tão encaixado igual ele foi naquele elenco do Cruzeiro, eu acho que vai demorar bastante e não dá para saber se foi por essa questão disciplinar que ele não teve esse seu vínculo prorrogado, pelo menos com o Cruzeiro, porque seria muito melhor para o Atlético ele estar jogando a Série A hoje pelo Cruzeiro do que sendo emprestado para o Torpedo, para o Casa Pia e tudo mais. Isso acho que ninguém tem dúvidas. Jogador que foi bem na Série B pelo CRB de 2021, 28 jogos, 3 gols e 3 assistências, também já havia jogado em 2021 e 2020 pelo Atlético, 20 jogos, 4 gols e 1 passe. A grande questão dele é mais essa disciplinar, tanto que teve esse problema no Cruzeiro e também nesse início de ano, pelo Atlético Paranaense. Vou deixar aqui também um mapa de movimentação dele para vocês na Série B, que dá para ver no ano passado a função. Jogava muito bem tanto de ponta direita quanto de ponta esquerda, nota média de 6,98, realmente um bom desempenho, 19 partidas, 13 como titular, 4 gols e 2 assistências. Então certamente se ele tivesse aquela sequência ali, que ele ficou 2 meses e meio parado como titular, teria jogado com muito mais frequência, certamente. De 19 partidas ele jogou 13 como titular, e, enfim, poderia ter números ainda mais interessantes. O Cruzeiro, no geral, agora realmente eu entendo que não precisa contratar mais nenhum ponta, Não acho que, por exemplo, se eu já estivesse hoje no Cruzeiro, seria muito útil. Mas se tivesse continuado desde o início do ano, não tem dúvidas, tá? É inegável que seria sim uma boa alternativa, até porque na ponta esquerda, até a chegada do Arthur Gomes e tudo mais, do Paulo Vitor, o Cruzeiro só tinha o Bruno Rodrigues para essa função. Você pode ver que o Bruno Rodrigues era insubstituível, porque não tinha nenhum ponta esquerda no elenco. Então não tem como falar que o Jajá não seria bom para jogar na ponta esquerda, sendo que o Cruzeiro não tinha uma opção sequer nesse setor. Na ponta direita também da mesma forma, o Nicão, que era o reserva imediato, e ainda tem o Stênio, que não tem tido tanto espaço assim com o técnico Pepa, então acho que poderia ter sido uma alternativa a Semana 88Bet, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vindo por esse meu link aqui na descrição e clicando na parte de pegar esses R$25 de free bet, vai estar um banner lá, você clica, faz seu registro, vindo por esse meu link. Eu vou deixar aqui também, mostrando como que acessa o site, nessa parte aqui de você ver o próximo jogo do Cruzeiro contra a equipe do Grêmio fora de casa. O Cruzeiro não é favorito nesse jogo, pagando aí bem uma vitória da Raposa, 3,65, o empate 3,45 também lá na 188. E assim, você pode apostar vindo aqui pelo link e resgatar os R$25,
R$ 25 nessa vitória do Cruzeiro, já aumentaria o seu saldo caso o Cruzeiro vença, né, para mais de R$ 66,25. Excelente. E esse saldo, futuramente, você pode sacar. Como assim, Gustavo? Você vai, pega esses R$ 25 e, eu tenho só mais R$ 50 que eu posso perder aqui, né? Você tem que colocar um valor só que você não faria falta no seu dia a dia, então não vai colocar algo que você tem que pagar uma conta de luz, não. É só o que você está disposto a brincar. Então, tem R$ 50 aqui dando bobeira. Resgata os 25, deposita mais 50, vai ter 75 de saldo e você seguir nas regras lá da casa, futuramente você pode sacar esse seu bônus também, chegando a um determinado número de vezes de apostas, né? Então você pode sacar futuramente também, quando esse valor estiver mais alto. Então, excelente promoção aqui, tá 188, o link vai estar aqui embaixo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Você pode apostar em vários jogos, tá? Não é só esse do Cruzeiro, Libertadores, Copa do Brasil, Série A, Série B, tudo aqui para vocês. E a volta também do futebol europeu, que eu vou depois dar uma analisada aqui. Eu gosto de dar uma postada nos times do futebol europeu também e trago aqui algumas sugestões. Bom, então eu quero começar falando primeiro aqui sobre o William Bigode, aquele mesmo jogador ex-Cruzeiro que está no Atlético Paranaense, 36 anos de idade, que até aqui na temporada tem 12 partidas e 2 gols marcados, tem sido muito mais reserva, né, do que titular. Ele que pelo Fluminense então só tinha 5 partidas nesse início de ano, bem diferente dos números que teve na temporada passada, onde jogou com muita frequência. Foram 52 partidas, 6 gols e 5 passes. Ele pode fazer tanto o papel de ponta direita ou de centroavante, então a função que o Cruzeiro tem buscado, né, no mercado. Teve bons números de jogos na temporada passada, mas 52 partidas só balançou as redes 6 vezes, né? Então não é aquele jogador que vai fazer 15 gols por temporada. E assim, se ele tivesse 31 anos, 33, ok. A grande questão é ele ter 36 anos de idade, aí eu acho que o Ronaldo não faria um investimento desse tipo, mesmo sendo um jogador que demonstra que tem um físico realmente impecável, né? Por exemplo, antes disso, pelo Palmeiras, em 2021, já havia jogado 37 jogos, 10 gols e 2 assistências. 2020, entrou em campo 65 vezes, 17 gols e 8 passes, números parecidos com 2018, que entrou em campo 65 vezes, com 16 gols e 10 assistências. Ele e o Dudu, basicamente, eram os dois principais jogadores do Palmeiras durante muitos anos, né? E assim, era um cara que era titular absoluto e quase ninguém observava isso, porque ele não era um jogador com prestígio, com um valor de mercado gigante e já estava caminhando para a sua reta final de carreira, né? 32, 33, 34 anos, até os 35, quando deixou o Palmeiras e foi para o Fluminense. Destaque também para as temporadas de 2017, quando teve a troca dele com o Robinho. O Robinho saiu do Palmeiras e foi para o Cruzeiro, e o Cruzeiro cedeu o William para o Palmeiras, onde ele jogou 52 vezes e marcou 17 gols, além de 7 assistências. Realmente, 2017 até 2020 ali, foi um período sensacional, tirando 2019, que ele teve o primeiro problema de lesão da sua carreira, viu? Onde naquele ano entrou em campo só 28 vezes e 4 gols, mas desde então nunca mais teve um problema físico, né, ou algo nesse sentido. É um cara que é aquela coisa, acabou queimando um pouco seu filme recentemente, mas não é um jogador ruim, viu? Se você for analisar friamente os números aqui, não é ruim, ainda mais que o Cruzeiro vinha buscando opções de centroavante. Ele não tem um salário gigante, o Atlético pegou ele de empréstimo do Fluminense, pagando cerca de 200 a 250 mil por mês. Qual que seria melhor? Você ter algumas opções de atacante. O Henrique Dourado e o Nicão, que o Cruzeiro trouxe, dos jogadores que não vinham sendo utilizados, ou você pagar esse mesmo valor que seria menor, desses dois salários, para o William, que pode jogar tanto de centroavante quanto de ponta direita. Então é aquela coisa, eu não contrataria o William para ser um titular absoluto, de forma alguma. Acho que é um jogador muito experiente, 36 anos, não acho que seria interessante, mas se for para trazer jogadores igual o Henrique Dourado, o Nicão, para ser reserva com salário alto, ainda mais no caso do Nicão, acho que poderia ser uma alternativa muito mais interessante, até porque pelos números já dava para observar que ele vinha jogando muito mais do que esses dois jogadores, né, que eu citei. Então dá para ter um exemplo. O time não é só formado só de jogadores veteranos, muito menos de jogadores só da categoria de base ou jovens, até porque tem que ter um exemplo de liderança. Então é muito complicado fazer essa gestão, não só dos jogadores, mas principalmente porque eles são pessoas, né, são seres humanos. Então é muito complicado e delicado, mas eu vejo sim que teria um cenário para ele caber aqui no Cruzeiro. Não acho que seria nenhuma loucura de se imaginar, mas agora pensar que seria realmente um ótimo reforço para chegar a ser titular ou que o Ronaldo teria interesse, aí eu já ficaria com os dois pés atrás. Bom, quero falar agora sobre o Júnior Caissara, lateral experiente aí de 34 anos de idade, fechado com o Santos para o decorrer da temporada. Foi um jogador que foi especulado muitas vezes aqui no Cruzeiro. Eu já tinha falado assim sobre o Cruzeiro estar interessado em um jogador para essa função pelo lado direito. Ele foi especulado desde o início do meio de junho, onde faltava mais de 15 dias para abrir a janela de transferências e ele já estava livre no mercado. Até por conta disso, ele pôde ser anunciado até o dia 25 de agosto, então ele tinha um prazo muito maior
de contratações e vinha fazendo a sua recuperação na parte física e foi especulado principalmente no Cruzeiro e no Santos. Foram os dois clubes que tiveram conversas com o lateral. Que assim, acabou então fechando esse contrato com a equipe. O Cruzeiro não tinha essa necessidade de buscar um atleta para essa função depois que fechou com o Palácios. Por quê? Tinha o Igor Formiga e o William. Eu até falava aqui que o Cruzeiro possivelmente iria atrás de mais um jogador no mercado. Acabou negociando o Igor Formiga com o futebol português e trouxe o Palácios para jogar como lateral direito, né? Ele e o William sendo titular e tendo também o Wesley Gasolina, que deve voltar nesse mês de setembro à disposição do técnico Pepa. Além disso, o Júnior Caixara pode jogar de lateral direito e lateral esquerdo. É aquela coisa, se o Cruzeiro tivesse negociado o Kaique, que agora eu comento um pouco mais sobre isso, poderia abrir um espaço porque ele pode fazer muito bem esse papel como lateral esquerdo e o Cruzeiro só tem o Marlon e o Kaique. Está muito bem servido, mas se saísse o reserva imediato, certamente faria falta, né? O Júnior Caixara, que estava por último lá no Başakşehir, clube da Turquia, onde ele jogou mais de 6 temporadas e meia. Então, lá no futebol turco, nesse início de ano, já tinha 22 partidas e uma assistência até o meio da temporada europeia, né? Acabou saindo ali no meio de março, né? Então, ficou um tempo sem jogar e vai fazer essa recuperação física agora para ser anunciado como novo reforço do Santos. Lembrando que ele saiu lá em 2010 do futebol brasileiro, retornando quase 13 anos depois. Jogou só por clubes menores, como por exemplo a América de São Paulo, lá no CSA, porém em outro cenário, né, o CSA em 2009, até ele chegar no Gil Vicente, passou também no Ludogorets e no Schalke 04, e lá na Turquia ficou então por mais de 6 temporadas e meia consecutivas. E você, acha que o Júnior Caixara acrescentaria nesse elenco do Cruzeiro? Acho que pelos reforços que trouxeram na posição, acho que está tranquilo. Realmente não faria sentido o Cruzeiro buscar o jogador, que tinha também uma pedida salarial bem alta.